else. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. Let the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Cherubim, 4 and 20 elders, holy, the King, behold the King, behold the King, behold the King. Vamos orar. Eterno Deus e poderoso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua santa e gloriosa presença para bendizer e glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Meu Deus, eu peço a Ti perdão dos meus pecados, das minhas falhas e transgressões. Só vem estender as Tuas mãos santa e poderosa, meu Pai, que o Espírito Santo vem estar nos iluminando, abrindo os olhos do nosso entendimento para que possamos absorver a Tua palavra, Senhor. Porque a nossa alma tem sede de Ti, ó Pai, como uma terra seca e cansada onde não há água. Então refrigera-nos com a Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, para que possamos ser canal de bênção, ó Pai. Onde nós colocarmos os nossos pés, devemos usar para o louvor e glória do Teu nome. Eu peço a Tua bênção sobre a vida do carro, sobre a sua casa, sua família, sobre todos aqueles que estão à nossa volta, sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus, nós vamos estar nessa noite aí, dando prosseguimento aí, né? Agora nós vamos entrar na parte em si da aplicação. Não vou dizer de tudo que a gente vai aprender, o que a gente continuar aprendendo, mas aqui é aquela parte que vai falar com o nosso, vai ser trabalhado o ministério da pessoa em si, tá? No caso, na questão de pregador, ensinador. Então essas 3 matérias que nós vamos abordar dentro desse conceito e depois separadamente as outras 2, homilética, né? A homilética ela vai envolver oratória, ela vai envolver exegese, ela vai envolver hermenêutica, tá? Então, a homilética em si, que vem do termo homilia, ela é o conceito, assim, grosso modo, raso mesmo, é a arte de pregar, ou a arte de falar, tá? Então, a homilética, ela é uma ciência, ela é muito importante para aqueles que eles prestam palestras, né? Pessoas que às vezes são palestrantes, eles precisam conhecer sobre homilética. Principalmente pregadores, aqui dentro do nosso conceito de pregadores da palavra de Deus, né? A ferramenta que nós usamos no nosso conceito é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, tá? Mas nós não podemos entender o homilética como se fosse apenas dentro de um conceito religioso. Ela é usada no meio político, ela é usada no meio social, porque toda área em que vai envolver um grupo de pessoas e vai envolver um orador, quando eu digo orador, eu falo de uma pessoa que vai ministrar uma palestra, ele vai ensinar alguma coisa, ele vai fazer uma reunião, juntar algumas pessoas para explicar certos pontos de alguma situação, ou dentro de uma empresa, né? Então isso é a homilética, a homilia, ela é usada nessas áreas, tá? Só que ela não é simplesmente, se você vê o termo homilética, é isso, né? Ela tem alguns conceitos, né? Ela precisa ser algo bem trabalhado, tá? Principalmente quando a gente chegar na parte da oratória, que é onde a pessoa que faz a homilia, ele vai falar, ele vai expressar, né, através da oratória, alguns conceitos dentro da oratória que a pessoa precisa entender, e no nosso meio religioso cristão, no nosso curso de teologia, a gente tem que entender também que essa homilética, essa oratória, ela tem que estar envolvida também com a hermenêutica e a exegese. Então isso é muito importante, né, o pregador entender essa situação, ele saber esses conceitos, ele saber como usar essas ferramentas, né? Não basta apenas a gente chegar, né, e dizer assim, eu vou ser um pregador. Não é simplesmente querer ser um pregador, né? O fato da gente querer ser pregador é bom, mas não é simplesmente, eu serei um pregador.
Mas como é que você será um pregador? O que você vai fazer como pregador? Como você desenvolverá esse trabalho ou esse ministério da prédica? Como é que você vai trabalhar? Você sabe como você vai se portar diante dos seus interlocutores? Você sabe os procedimentos que você tem que ter em um púlpito, para o uso de um púlpito, para palestrar, para ministrar? Você sabe como você vai se portar? Então, essas perguntas, antes da pessoa preocupar e dizer assim, eu serei um pregador, ele precisa preocupar com essas perguntas. Porque não é simplesmente pegar um texto na Bíblia, falar, eu vou pregar sobre isso. Né? Hoje, infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Não, eu vou pregar sobre isso. Não, não é simplesmente. A gente precisa respeitar os nossos ouvintes. Né? Quando a gente, o pregador, ele em si, ele não se preocupa com o texto, ele não se preocupa com aquilo que ele vai dizer. Ah, não, vou chegar lá, eu vou ler um texto e Deus vai me dar. Não, lamento muito, mas a gente tem que, essa parte aí, a gente não pode colocar essa responsabilidade 100% na mão de Deus. Deus, ele pode usar uma pessoa? Pode, só que a gente não pode ter a mentalidade de que eu vou chegar lá, eu vou abrir a Bíblia, o Espírito Santo vai me revelar e ele vai me usar e eu vou pregar sobre aquilo. Não pode ser assim, isso é uma falta de respeito com a palavra de Deus, porque você não está, o pregador, ele não está preocupado com o dono do instrumento, que é Deus, que é o dono da palavra. Ele não vai, ele precisa ter consciência que ele é dependente de Deus. Então, se eu sou dependente de Deus, eu tenho que respeitar aquilo que é de Deus. Então, a partir do momento que a pessoa não se preocupa com o texto, ele não se preocupa com aquilo que ele vai ministrar diante dos seus ouvintes, dos seus interlocutores, ele está faltando com respeito para com Deus e para com os ouvintes daquela congregação, ou daquela palestra, ou daquela localidade ali que ele está ali para aquela finalidade. É uma falta de respeito e também uma falta de preparo. As pessoas hoje em dia, elas não querem se preparar. Né? Tem pessoas que nascem com aptidão de oratória, ele nasce com esse dom natural, a pessoa consegue desenvolver bem a sua prédica, ele consegue ser um orador bem, mas só que mesmo ele tendo esse dom natural de falar ao público, mesmo assim ele tem que se preparar nas outras áreas. Ele tem que se preparar na hermenêutica, ele tem que se preparar na exegese, ele tem que saber qual que vai ser a temática do seu sermão. Qual é a temática do sermão? Qual é o cerne do sermão deste pregador? O que ele quer expor para a igreja? Ou simplesmente, por exemplo, você vai pregar, vamos colocar aqui, o que aconteceu, culto de missões. Eu vou ser convidado para um culto de missões. Chegar lá, eu vou pregar sobre casamento. Aí eu fui convidado para um culto de jovens. Chegar lá, eu vou pregar como se eu estivesse pregando para um culto de senhoras. Ah, eu vou pregar para um culto de criança. Chegar lá, eu vou pregar para as crianças como se estivesse pregando para anciãos. E isso é falta de preparo e falta de respeito com aquele povo, aquela assembleia que foi reunida para ouvir sobre aquele assunto. Isso são erros cometidos por muitos pregadores. Uma questão que a gente precisa trabalhar é a questão de preocupar com a forma com que nós vamos expor as Escrituras para as pessoas. Então, quando a gente leva para o conceito aqui, ministração da palavra de Deus, a gente tem que se preocupar com isso. Ah, fulano, tem jeito de ir lá pregar na minha igreja? Tem. Aí pronto, o camarada convidou, a gente aceitou e a gente fica esperando o dia. Aí só que a gente chega lá e não sabe nem qual que é a temática, Tem lugares que não põe temática, Mas tem lugares que põe temática. Ou seja, convida o povo para participar de um certo conceito. Esse mês nós para levar esse conhecimento escatológico para os seus ouvintes, Agora, tem aquela questão que às vezes, você pergunta aqui, qual que é o tema aí do trabalho? Aí eu falo, não, varão, fica na liberdade, deixa Deus te usar. Mas esse deixar Deus te usar, ele está querendo dizer para você, não preocupa não, quando você chegar lá, você prega qualquer coisa? Não. Você vai, não, já que ele me deu a liberdade,
eles têm um trabalho específico, mas ele deu-me a liberdade de levar uma prédica. Então eu vou orar a Deus, eu vou escolher um tema, eu tenho que levar um tema, não posso chegar lá de supetão assim, eu até agora não sei o que eu vou fazer. O seguinte, eu vou fazer isso. Não, gente, isso é uma falta de respeito. Isso aí já mostra o que? O despreparo, o desinteresse deste pregador. Então o pregador, ele tem que ter consciência disso. Tá? E questão, hoje em dia, essa questão dentro da homilética, na oratória, uma questão também que a gente hoje põe a gente em dificuldade é o tempo. O tempo, hoje em dia, está se tornando inimigo dos oradores. Tá? O inimigo. Por quê? Porque hoje em dia, devido a tanta correria, a pessoa se prepara para ter um tempo hábil, tá? Para uma ministração, para uma prédica, mas quando ele chega, ele é incumbido de usar 20 minutos para expor uma temática que talvez ele colocou colocou um tema, um subtópico, um tópico, e daquele tópico ele colocou algumas temáticas, vão ali 5 pontos em cada 3 tópicos com 5 pontos. Como é que ele vai expor isso tudo dentro de 20 minutos? Né? Em contrapartida, tem aqueles que já é dito a ele antes dele, ele fala, fulano, vai acontecer isso e isso, e infelizmente nós não poderemos ultrapassar as 21 horas. Então, se já está cônscio do término do trabalho, então aí fica aquela preocupação, né? Aquela preocupação, e agora? Então, o que eu faço como orador, como pregador? Já que termina 21, o varão, tem a possibilidade de você passar para mim pelo menos 40 minutos antes do término? Já fala com a pessoa. Porque senão o tempo vai passando, e infelizmente muitos não vigiam, o clima está bom e ele vai levando a coisa à torta e direita, quando assusta que não, nossa, eu já falta 20 minutos para as 21 horas. Aí ele põe o pregador em dificuldade, aqueles ouvintes que estão ali vão ter dificuldade de entender o que o pregador quer ministrar. E outra, em contrapartida, é a questão também que muito acontece, né, em cultos públicos, né, infelizmente isso acontece demais hoje em dia, é saber que o trabalho tem um pregador, né, a gente é pregador, mas a gente não foi convidado a pregar, mas tem um pregador, né, e aquele pregador, ele está ali, ele se preocupou, ele leu o texto, ele meditou o texto, ele trabalhou o texto, ele teve todo aquele cuidado com o texto, com o que ele vai levar para os ouvintes. E aí eu, como pregador, que não fui convidado para pregar, vou receber uma oportunidade, vou passar de 8, 10 minutos ali numa oportunidade, vou ficar 30 minutos numa oportunidade, sendo que o pregador já está lá com a, né, vamos dizer assim, com a tocha na mão, esperando só o lançar da seta, né, da lança para ele falar assim, agora é minha vez, agora eu entro. Aí tem essa problemática também, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente, como pregador, atrapalha outros pregadores, né? Cuidado também de, às vezes, ter um trabalho específico, né? Fizeram uma temática ali, a Arca de Noé, né? Simples, a Arca de Noé, salvação da Arca de Noé. Aí, aquela é a temática do trabalho. Aí dá uma oportunidade para um pregador que não vai pregar, aí aquele pregador, ele pega aquele texto temático e ele fala em cima daquele texto temático, talvez ele vai falar aquilo que o outro pregador, o que é o pregador, vai falar, mas ele põe dificuldade para o pregador. Então, nós que somos pregadores, nós temos que tomar cuidado com as nossas oportunidades avulsas, para não atrapalhar o pregador. Se possível, sempre na oportunidade, usar um texto na sua oportunidade que não tenha nada a ver com a temática, para não atrapalhar o pregador da noite, do dia, do momento, sei lá, do trabalho. Né? Então, essas questões, elas são trazidas, elas têm que ser trazidas à luz para nós, dentro dos conceitos de uma homilética e uma oratória. Tá? Então, nós vamos ter esses devidos cuidados, né? E saber como remir essas coisas, né? E às vezes dar um toquezinho, às vezes, para alguém, para poder a pessoa também seguir nesse rumo aí. Tá? Então nós vamos entrar aí, já abordamos os tópicos que vão sequenciar a questão da homilética. Então nós temos aí, ó, a homilética faz parte da teologia prática, né? A hermenêutica rege a interpretação do texto, né?
porque ela vai ser elaborada dentro do seu contexto, é um texto que ela precisa entender também todo o contexto, trabalhando isso. A exegese ela faz esta interpretação, aquele contexto que eu peguei dentro do texto, eu preciso extrair deste contexto o que o escritor quis passar para os seus leitores, né? Ou o que o personagem está falando ali no momento, para trazer uma luz, uma verdade. Agora já a homilética cuida da exposição desta interpretação. Então uma está ligada à outra. Então não tem como eu praticar uma homilia se eu não fazer uso de uma exegese e de uma hermenêutica. Não tem como eu trabalhar uma hermenêutica sem fazer uso da exegese e também sem fazer uso da homilia, porque eu preciso expor esta verdade interpretativa do meu trabalho, né? Ou seja, da interpretação daquilo que eu estou falando, que no caso é hermenêutica, né? Interpretar a fala, né? Aqui é escavar a fala, aqui é expor esta fala, né? Olha lá, seja original, não copie ninguém, seja você mesmo. O que você tem de diferente é o que você tem de mais bonito, né? Ou seja, plágio, tomar cuidado com plágio. Hoje em dia, o que mais tem é pregador que plageia, né? Nós temos aí alguns pregadores, né, que eles não têm, assim, problema algum, né? Eu já até vi alguns pregadores já vi alguns pregadores renomados usando esse tipo de frase. Olha, se você quiser pregar esta palavra aí, pode pregar. Então, tipo assim, mas você não vai plagiar a mensagem do rapaz. Você não vai plagiar a mensagem do outro orador. Você pode, assim, pegar, às vezes, uma fala que você achou interessante, que vai caber dentro daquilo que você está falando. Aquele pregador fulano de tal falou isso. Aquilo encaixa dentro de uma temática sua. É algo que é uma informação que você tirou de um outro pregador e você imbuiu, né? Introduziu dentro da sua prédica, é válido. Mas você plagiar, né? Pessoas plagiam a forma que o camarada prega, a palavra que o camarada prega, ela do começo ao fim, prega a mensagem do cara do começo ao fim, não fala nada dele, o jeito que ele expressa é o mesmo daquele pregador, já está na cara, né? Na época que o Marcos Feliciano estava explodindo, o que se via mais era pregador imitando Marcos Feliciano. Já vi pregador até fazer a mesma oração que ele fazia. Se eu sou homem de Deus, manda um anjo aqui na nave da igreja, põe outro anjo ali, não sei o quê. Já vi um pregador fazendo isso. Ou seja, isso é falta que mostra o quê? Que a pessoa, ele não tem capacidade nenhuma. Então nós temos que tomar cuidado com plágio, né? Às vezes até o pregador falando a mesma língua estranha do pregador. Né? Já vi uma cantora que ela canta tão bem, uma outra cantora, que até o momento que a cantora fala língua estranha na música, ela também fala a mesma língua estranha na música, plagiando tudo, do começo ao fim. Isso mostra o quê? Falta de capacidade, falta de identidade. A gente tem que ter identidade. Então nós precisamos criar a nossa identidade, né? Nós como pregadores, nós temos que ter a nossa identidade própria, tá? Ressalto, não é errado você pegar uma frase, você talvez pegar um testemunho que ele falou, mas dentro da oportunidade falar de quem falou, né? Ou expor aquilo dentro, que às vezes fica feio, né? Eu já vi pessoas chegar perto de mim e começar a falar, e depois foi fulano que pregou isso aí, mas tudinho. Então fica feio, né? Fica feio. Isso que mostra o quê? Falta de preparo, falta de ler Bíblia, né? Falta de estar ali na intimidade com a palavra de Deus, talvez falta até de oração, né? Porque precisa, não é simplesmente, né? Eu já disse aqui que a homilética, é uma ciência, né? É uma ciência que é a arte de falar, de pregar, né? Mas essa ciência, dentro do cristianismo, ela precisa gerar em nós, a gente precisa gerar uma identidade. A gente tem que gerar uma identidade, né? Nós não fomos chamados para copiar ninguém, nós fomos chamados para sermos originais, né? Originais somos nós mesmos, né? Isso aí é muito importante para a gente que quer ministrar a palavra de Deus, que é homilética. Em teologia homilética, no grego homiléticos, de homilo,
montar em conjunto, ou seja, uma reunião de assembleia, um grupo, né? É a aplicação dos princípios gerais da retórica para o fim específico da pregação pública, né? Pregação pública, que no caso vai envolver todas as áreas humanas, né? Mas aqui no nosso caso, a área teológica, né? Então elas são para nos levar essa retórica de como ministrar, de trazer à luz o entendimento, deixar claro o entendimento para os nossos interlocutores, para a plenária ali que está conosco ali. Retórica, significado, a arte de bem falar, de valer-se de eloquência ou da argumentação clara para se comunicar. Homilética é a arte de pregar. Então, é importantíssimo a questão da eloquência, né, e da argumentação. Eloquência, quando aqui a gente está falando de eloquência, não é aquela eloquência de falar rápido. Nós vamos ver isso aqui depois também, mais à frente, que eu já cometi muito esse erro, né? Como eu no meu começo de ministério de pregador, meu Deus do céu, com 5 minutos eu falava 4.000 palavras, parece que eu já tinha pregado meia hora. Parecia uma metralhadora, né? Ninguém quase não entendia nada, nem a metade do que eu falava. Ficava 1 hora dando aquele monte de tiro que eu podia gastar. Talvez com 4 horas eu dava um tiro, com 1 hora eu dava um tiro de 4 horas. Então aí muitas pessoas às vezes saíam assim, eu não sabia se as pessoas estavam entendendo, né? Eu saía lá, eu mesmo não sabia se aquelas pessoas entenderam o que eu falei de tão rápido que eu falei, né? Tanto é que o nosso irmão Ronaldo Gonçalves, que é pregador, né? Presidente Ronaldo Gonçalves, ele vai estar vendo esse vídeo aí depois, ele que trouxe para mim uma crítica construtiva. Ele ouviu um CD meu e falou, ó, boa essa mensagem, só que é o seguinte, você fala muito rápido, fala um pouco mais devagar. Ele me criticou para me destruir? Não, ele me fez uma crítica construtiva. Eu falei assim, ele já está há muito tempo pregando, então ele sabe o que ele estava falando, eu tive que ser humilde para reconhecer. E, né, aí de vez em quando ainda eu dou uma tropeçada aí nessa fala rápida, mas ele me ajudou muito, né, a me educar no falar. Aí, uma mensagem de meia hora vai 1 hora, né? Mensagem de 4 horas, dá para pregar ela agora, é 10 horas, né? Tranquilo, falando, não tá, entendeu? Então, entendi todos e argumentação, ou seja, ser claro. Nosso argumento, nós temos que ser claro, a nossa plateia, os nossos interlocutores, eles têm que entender o que nós estamos querendo passar para eles. Então isso é importante. Não adianta a gente ser convidado para pregar, chegar lá, pregar, e ninguém entendeu nada. Então nós somos ali apenas para ocupar o tempo das pessoas, né? Então temos que tomar muito cuidado de na nossa argumentação haver clareza daquilo que estamos falando, falar claro, né? Levando a questão também da boa dicção, a boa fala. Nós vamos abordar isso aqui um pouquinho agora à frente. Que é a homilética. A homilética é a ciência quando considerada sob o ponto de vista de seus fundamentos teóricos, históricos, psicológicos e sociais. Então, a homilética, essa arte de falar, ela vai envolver tanto a questão do pregador, ele tem que ser um pregador lapidado, para ele fazer na sua prédica algo que seja inteligível, né, às pessoas. É arte quando considerada em seus aspectos estéticos, a beleza do conteúdo e da forma. É a técnica quando considerada pelo modo específico de sua execução ou ensino. O termo homilética tem suas raízes etimológicas em 3 palavras da cultura grega. Essas 3 palavras homilos, que significa multidão, turma, assembleia do povo, né? Nós temos Atos aí, Conferência de Atos 18, 17. Então, ela abrange isso, né? Nós vamos falar para uma multidão, para um grupo, aquilo que eu abordei aqui no começo, é uma assembleia. Então, ela vai começar por esse princípio. Homilia, que significa associação, companhia. Então, o pregador, o orador, ele tem que estar envolvido junto com esse primeiro ponto aqui, com a sua assembleia, né? Porque ele vai ser o orador, então ele precisa ter uma associação, ele precisa estar associado no ambiente, né? Na forma com que ele vai se comportar, fixar os seus olhos, ficar ali como uma estátua, ali não mexe nem para a direita nem para a esquerda, né? Às vezes também outra questão que também às vezes costumo me perder, que eu ainda, de vez em quando, ainda corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá, parece que a gente está na maratona, né? E aí
vai pescoço para lá, pescoço para lá, pescoço para lá. A gente mata assim nossos interlocutores, né? Homiléu, que significa falar, conversar, né? Lucas 24, 14, Atos 20, 11, 24, 26. A homilética depende amplamente da hermenêutica e da exegese, né? Fiz uma explicação agora há pouco. A homilética sem hermenêutica bíblica é trombeta de som incerto. 1 Coríntios 14, 8, né? Então, se eu não tiver uma boa hermenêutica, ninguém vai entender o que eu estou falando. Ninguém vai entender, né? O camarada leu um texto, né? Eu ouvi outro dia, o camarada leu um texto lá de 1 Crônicas 7,14. Mas ele usou o texto para falar de uma coisa que não tinha nada a ver com o texto. Eu não sei nem para que ele leu aquele texto. Não falou nada daquele texto. Ele falou outra coisa que não tinha nada a ver. Mas também usou para outro fim. A intenção dele foi outra coisa. E o que ele falou não tinha nada a ver. Ficou todo mundo assim, mas por que ele leu esse texto aí? Né? Então, quando a gente lê um texto, a gente tem que fazer com que o ouvinte, o interlocutor, ele saiba o que nós estamos querendo colocar diante dele. Quando a gente lê um texto, a pessoa está assim, opa, ele vai falar deste texto. Ele vai entrar talvez num ponto específico, né? Ele vai escolher uma temática no texto. Então, tipo assim, se o texto tem 20 palavras, peraí, tem uma palavra dentro desse texto aí, que ele vai falar, né? Tem uma palavra-chave aí que ele vai usar para falar. Então, vamos ficar atento aqui. E às vezes isso não acontece. Mas ler um texto ali, lá no Gênesis, né? Eu não estou dizendo que você não pode ler um texto no Gênesis e discorrer um outro assunto no Novo Testamento. Só que aquele texto que você leu, ele tem que ter coerência, ele tem que ter uma ligação, uma ponte com aquele assunto lá do Novo Testamento que você está falando. Senão, é colocar parafuso na cabeça dos seus ouvintes, né? Homilética sem exegese bíblica é a mera comunicação de uma mensagem humanista e morta. Adianta eu aplicar adianta eu fazer uma homilia, eu ir falar, usar uma exegese, né? Sem uma exegese, peraí, mas tem algo dentro desse texto aí que precisa ser esclarecido. Eu não esclareço algo daquele texto. Então, por isso que a exegese ela é importante para isso, para a gente trazer uma clareza maior daquele texto, né? Então, a importância da homilética com a exegese é essa. Mas quando eu faço uma pregação que às vezes eu não extraio nada de um texto, é complicado. Então, mas por que ele falou? Mesmo Jesus, quando ele usava as parábolas, né? As pessoas entendiam. Quando não entendiam, falavam, mestre, isso mesmo, mestre, não, explica-nos a parábola da semente. Aí ele vai dizer, né? Aí vai falar que a semente é a palavra, o campo é o mundo, né? O terreno são as pessoas, são os corações. Então ele explica. Ele explica por que ele falou aquilo. Ele trazia os seus ensinamentos cavando na cultura daquele povo. Na cultura. Ele fazia o uso, isso aí é a exegese que ele fazia. Ele escavava, né? Ele falava, mas ele tirava do que ele falava e explicava para o povo. O povo já ficava ali, né? Atônito ali, ficava ali, de prontidão, sabendo do que ele está falando. É por isso que é um perigo, às vezes, a gente pegar um texto e falar uma coisa que o texto não está falando. Isso acontece demais. É dizer o que o texto não diz. É um grande perigo quando a gente vai colocar dentro de um texto uma coisa que o texto não está falando. É onde nós estamos colocando ali o achismo. Por mais que a gente não use a palavra assim, eu acho, mas a gente coloca uma certeza, aí a pessoa fica assim, mas onde que ele tirou isso no texto? E se a pessoa for um exegeta, ou tiver pelo menos um conhecimento, ele vai procurar, deixa eu ver aqui. Peraí, mas não tem nenhuma palavra aqui que dentro do original vai falar isso. Onde que ele tirou isso aí? Aí pronto, aí já viu que o camarada não se preparou, né? Então, tomar cuidado. Por volta de 500 a 300 a.C., os gregos Sócrates, Platão e Aristóteles desenvolveram a retórica, né? A arte de falar, aperfeiçoada pelos romanos na forma de oratória. Principalmente Cícero, em cerca de 106 a 43 a.C., tá? Jesus, no entanto, pregou o evangelho do reino de Deus com simplicidade, utilizando principalmente parábolas. Mateus 13, 34, Marcos 4, 10, 12, Marcos 4, 10, 33, 34,
e aplicando o texto do Antigo Testamento à sua própria vida. Lucas 4, 16, 22. Então Jesus ele se fazia conhecer do que ele estava falando, tudo que ele falava, ele tirava do contexto do Antigo Testamento. Nós chamamos de Antigo Testamento, que para eles era a Bíblia em evidência. Então todos os textos, né, da Tanakh que Jesus usava, ele usava concernente à sua pessoa, né? A gente abordou a questão assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está fazendo uso de um texto explicando por que ele está falando aqui, de onde que ele está tirando aquilo. Ele está falando de si mesmo, mas de onde que ele tirou? Lá. Então as pessoas entendiam, né? Ele se deixava assim colocar, ele usava a sua própria vida como figura, para que eles entendessem a sua retórica, a sua oratória. As primeiras teorias homiléticas encontram-se nos escritos de Crisóstomo, de 345 a 407 antes da Era Comum, o mais famoso pregador da igreja primitiva. A primeira homilética foi escrita por Agostinho em De Doctrina Christiana. Agostinho dividiu-a em De Inveniende, como chegar aos assuntos, e de Proferendo, como explicar o assunto. Na prática, esta divisão sistemática corresponde hoje às homiléticas material e formal, né? Então, Agostinho ele fez uso, nós sabemos que foi através de Agostinho que muitas questões concernentes a textos mal interpretados foram resolvidos. Por quê? Porque ele tinha uma mente como ele tinha uma mente de filósofo, né? Então a filosofia, essa arte de oratória, essa arte de pregar, Agostinho ele desenvolveu isso quando ele era apenas um filósofo, mas quando ele se converte ao cristianismo, aquela ferramenta de pensamento, de como falar, de como extrair do texto, isso aí ajudou muito em questões dogmáticas de doutrinas que às vezes estavam gerando heresias, e Agostinho e outros mais conseguiram isso aí desenvolver dentro da definição de homilética. A homilética é a ciência que ensina ao pregador como pregar sermões, como expressá-lo, como conduzir-se na exposição do mesmo, ensina ao pregador a dependência do Espírito Santo. Lembrando que, vou frisar isso aqui, ó, a questão de nós sermos dependentes do Espírito Santo não quer dizer que nós devemos deixar tudo nas mãos do Espírito Santo. Ser dependência é saber que é Ele que vai convencer o ouvinte, né? A Bíblia diz que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem convence. Mas quem é que vai falar? Quem é que vai falar? Eu posso falar inspirado pelo Espírito Santo, mas ele vai me inspirar em quê? Nas Escrituras. Mas para ele me inspirar nas Escrituras, eu preciso escavar as Escrituras, eu preciso ler as Escrituras, eu preciso trabalhar as Escrituras, né? Então, uma dependência do Espírito Santo não quer dizer que eu não deva ler, que eu não deva examinar, que eu não deva buscar, que eu não deva procurar alguns argumentos teóricos. Não quer dizer isso. Quer dizer que eu dependo dele para convencer e para me iluminar no momento da minha prédica, da minha fala. Então eu vou ser o canal pelo qual ele vai fazer com que aquilo, né, que eu li, aquilo que eu pesquisei, ele vai colocar unção em isso. É isso aqui, ó. Essa dependência é colocar a unção sobre aquelas palavras, né? Que as suas palavras sejam ungidas, né? Davi ele vai dizer, segundo as crônicas, se não me falha a memória, ele vai dizer assim, que a sua palavra esteja em minha boca e seu espírito venha falar por mim. Então, o próprio Davi, ele já sabia dessa dependência da unção de Deus para falar. Tá? Os profetas, eles falavam na unção de Deus. Não era simplesmente eu sou profeta e eu vou falar, né? Igual um texto que muitos pregadores pegam da fala de Elias. Não, né? Já vi isso demais, a gente escuta isso demais, na questão de ser profeta. Não, se eu sou profeta de Deus, eu sou como Elias, porque Elias falou assim.
Não, se eu sou homem de Deus, não vai chover segundo a minha palavra. Não, mas primeiro, antes dele se colocar como profeta para ter essa autoridade, ele disse assim: vive o Senhor perante cuja face eu estou, e segundo a minha palavra. Então, não é a palavra, não. Deus, você vai falar e Deus vai assinar embaixo. Sinto muito, não vai não. Não vai não. Porque ele diz, vive o Senhor perante cuja face eu estou, que, segundo a minha palavra, não choverá por 3 anos e 6 meses. Só não vai chover porque eu falei, não. Só não vai chover porque eu estou na presença de Deus. É um texto mal interpretado. E aí penso, não, se eu sou homem de Deus que cai fogo do céu, sou homem de Deus que você quebra a perna, sou homem de Deus que isso aqui. Não, gente. Não. Dependência é estar debaixo da unção. Não é simplesmente falar, Deus está em mim, eu vou falar o que eu quero aqui. Não é assim. Não é assim que funciona, né? Textos mal interpretados. O Espírito de Deus falava por Elias naquele momento ali, né? Hã? Era o Espírito de Deus que falava por Elias naquele momento ali. Não vou dizer que era o Espírito de Deus, porque eu vou forçar o texto, mas não está escrito lá que o Espírito de Deus inspirou ele a falar, né? Ele falou porque ele quis, mas ele sabia que se ele falasse sem estar na presença de Deus, não ia acontecer nada. Por isso que ele usou primeiro essa expressão, vive o Senhor perante cuja face eu estou, né? E aquela palavra face ali, né, é pinei, que quer dizer diante de. Ou seja, eu não estou apenas buscando a Deus, não, eu estou diante de Deus. Não é ele que, porque se fosse assim, então ele poderia, não precisaria orar lá depois para chover, não, né? Ele, vai lá agora ver. Não, nada, vai lá ver. Né? 7 vezes ele foi orar. Cumprindo a mesma coisa, não, eu preciso estar diante da face de. Né? Porque também a oratória também, ela precisa disso, ela precisa ter uma vida de oração. Eu posso ser um bom exegeta, eu posso ter uma boa hermenêutica, uma boa oratória, mas se eu não tiver uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus, eu sou apenas um papagaio que fala. Mais nada, não tem unção nenhuma, não tem graça de Deus nenhuma. Né? Nós vemos aí políticos aí que eles falam bem, falam assim, que você tem que ir para o dicionário. Mas tem muitos políticos que ele tem uma pessoa específica, um orador específico para copiar para ele. Né? Que a gente chama de... Como é que é o nome da pessoa, meu Deus? Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Assessor, ele tem um assessor que cuida só daquilo que ele vai falar. Né? O assessor escreve o texto para ele, o senhor vai falar isso aqui. Tem presidente, tem político, que ele está falando, que você acha que ele está falando coisa que vem na cabeça dele? Não, tem um texto ali diante dele, ele tá falando o que ele está lendo. Jornalistas que estão apresentando ali as suas falas em certos jornais, você acha que ele está... Não, mas muitas vezes ele está lendo um roteiro, ele tem um roteiro pronto, ele preparou um material escrito para ele ler. E ele tem uma boa retórica, ele tem uma boa leitura, uma leitura dinâmica, então ele fala. Não, mas esse repórter aí fala bem, né? Oratória, gente, isso é oratória. Não, o presidente fala bem, né? Oratória. Não, o político lá que está fulano de tal fala bem, oratória, gente. É técnica de falar adiante. Então, né, as pessoas não entendem isso. O objetivo da homilética, auxiliar na elaboração de temas que apresentem de forma atraente uma mensagem da palavra de Deus, com tal eficiência que os ouvintes compreendam. Então, elaborar um tema, elaborar uma mensagem, né, colocar uma temática, ela tem que chamar a atenção. A sua temática vai chamar a atenção das pessoas, mas elas precisam compreender. Elas já estão na expectativa. Opa, ele vai falar algo ali. Ele vai trazer para a gente uma palavra, uma mensagem. Eles estão na expectativa, mas a expectativa deles é entender o que você tem a dizer. Né? Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas apresentar a mensagem de Deus com ordem e coerência cabe ao pregador. Então é o pregador que tem que ter uma ordem dentro da sua fala. Né? Às vezes ele está lá no norte, e do norte ele pula para o sul, do sul ele vai para o leste, do leste ele vai para o oeste, e ele esqueceu que ele começou lá no norte. Onde que eu comecei mesmo? Não, fala de memória é uma coisa. Você esquecer assim, né? Já aconteceu muito comigo. Fala assim, gente, lembra disso aí, ó, fixa aí. E depois eu esquecer e voltar lá. Aí é esquecimento. Agora, você não tem um norte, você não tem uma direção. Eu vou começar aqui,
Vou falar aqui, vou pular para cá e vou terminar aqui. Ah, não, vou começar aqui, aí Deus cuida do resto. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Isso é falta de preparo, de organização. Então precisa ter organização, né? A homilética, através de seus princípios, auxilia o pregador na elaboração eficiente da mensagem, né? Então é um auxílio que a gente tem para elaborar a mensagem, né? A gente vai falar sobre isso aqui na questão do esboço, né? Tem pessoas que têm uma mente, meu Deus, uma mente brilhante, né? Tem uma mente maravilhosa, né? Deus deu para uma mente maravilhosa, ele consegue elaborar um sermão só na mente. Aí ele já tem uma temática na mente. Ele apenas coloca um pontinho ali no texto, ali, ó, no versículo, eu vou pôr esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, e ali cada pontinho daquele ele só vai lendo ali e o pau quebra, e ele é específico, ele é claro. Agora, em contrapartida, né, pessoas como eu que têm dificuldade de lembrar até a data de aniversário do parente, eu tenho que ir lá com o esboço, né? Eu vou pôr o esboço ali. Antigamente, as pessoas que quando começou, né, a teologia, começou a entrar no meu evangelho, porque não era muito comum esse negócio de teologia, era tudo só no seco, né? Só ler o texto e deixa Deus falar, era assim mais ou menos, né? Então, quando começou as pessoas se prepararem melhor para falar em público, aí quando um pregador chegava com esboço, esse pregador ele tem unção, não, é preciso de papel para poder ficar pregando, ele está lendo para pregar, uai gente, mas ele está ali para ler. O primeiro sermão que Jesus pregou, o que Jesus fez? Ele leu, ele ficou lendo, ó, eu vou ler aqui, ele leu o texto. Um pregador que não leu o texto, o que ele foi fazer ali? Ele tem que ler o texto, eu já vi pregador, ele agradece, fulano, ciclano, beltrano, da glória a Deus, da aleluia. Aí ele fala assim, abra a Bíblia no livro tal. Ele nem leu o livro, as pessoas estão esperando ele. Eu já participei de culto assim. Abri a Bíblia, estou esperando ele ler o texto, aí ele já começou a pregar, e eu estou lá de pé com a Bíblia aberta, o povo de pé com a Bíblia aberta. Foi preciso o pastor que estava na retaguarda eu fazer assim, ó. O povo sentar, porque já tinha começado a pregar sem ler o texto, irmão. Isso é um grande erro. Ler o texto, reler o texto, comer o texto, engolir o texto, remoer o texto, ruminar o texto, sei lá qual o termo que se possa se usar. Mas é importantíssimo o texto. É o texto que vai ser o norte. O texto é o norte para a gente começar a nossa prédica. Então, sem texto, não dá para ter uma pregação. E a gente precisa ter esses critérios, esses cuidados. Então a elaboração de um sermão bem detalhado, dentro de um esboço, é muito importante, muito coerente. E também é uma forma que você está mostrando que você está preparado para expor aquilo que você está determinado a expor, né? Agora o tempo aí vai ficar a cabo dos benditos, né? Dos abençoados que convida, né? Porque às vezes você prepara, põe temática, põe tudo aquilo, elabora tudo, ora a Deus, lê, relê. Você chega lá, você fica querendo ler mais um pouquinho, mas aí levanta, senta. Você é doido para ficar sentado para dar mais uma beliscada no texto, levanta, senta. Aí a gente fica sem graça, né? Eu às vezes fico sem graça, não, eu vou levantar porque senão vai falar que eu não estou interagindo com o culto. E eu doido para ler, esperando ele dar oportunidade para alguém, não pedir para levantar nem nada, me sentar e dar uma folheada no texto mais um pouquinho, porque você lê o texto até antes do momento que você vai ministrar, isso é muito importante. Né? Você está ali, não, vou pregar daqui a pouco, ainda não foi me dada a oportunidade, então deixa eu dar mais uma beliscada aqui. Lê o texto, vê lá o outro texto que você vai falar sobre ele dentro daquela temática, e vai ali procurando, vai norteando ali. Aí quando você for dada a oportunidade propícia para você, o texto está quentinho, parece que ele saiu dali agora, você fez agora de tão quente que ele estava na sua mente, assim, tão cravado na mente, né? Coisa maravilhosa, você tem a certeza daquilo, você não vai perder um ponto, você vai discorrer tranquilamente. Claro que o ambiente muda, né? Quando Deus está na casa, a coisa muda, mas procura, na hora que o ambiente dá aquela acalmada, né? Que os irmãos segurar no espírito ali, você voltar ali para a temática e continuar a sua prédica, né? Que às vezes até a gente nem termina, né? Tão gostoso que é quando você está vendo que a coisa está fluindo, o povo está recebendo, o povo está glorificando, você acaba saindo dali e fala assim, ó, quando eu voltar aqui eu termino.
Mas porque você foi despreparado, você não teve coerência com o tempo? Não, porque o ambiente, o povo entendeu, estava interagindo com a sua pregação. Então eles deixaram ser tocados, deixaram o Espírito de Deus envolver a vida deles naquilo que estava sendo falado, e o tempo foi. E aí na ordem da decência não deu tempo, mas você cumpriu a sua missão. Todo mundo saiu dali cônscio, até aquele ponto que você parou, todo mundo entendeu o que você quis dizer. Talvez até sem terminar os outros pontos, todo mundo entendeu tudo. Não vou nem falar mais nada. O povo sai de lá regozijando. Isso mostra o quê? Que você estava preparado. Tanto espiritualmente quanto mentalmente. Tá? Dentro daquilo que você propôs. Cuidados no uso da homilética. O pregador do evangelho tem a função mais importante do mundo. Trata do destino futuro das almas. A preocupação com aquilo que se vai falar. É o despenseiro dos depósitos de Deus. 1 Coríntios 4, 2. Ora, além disto, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Mas fiel em quê? Em ser dispenseiros daquilo que é de Deus, da sua palavra, daquilo que vem da parte de Deus. Eu sou aquele que vai lá no depósito de Deus, né? Vamos fazer uso de figura de linguagem para entender isso aqui. Deus tem um depósito ali, eu vou lá no depósito de Deus, pego ali o cereal, a palavra, e vou levar para servir às mesas, né? Então eu tenho que ir na dispensa de Deus. Eu tenho que ir lá. Onde que é a dispensa de Deus? A palavra. Ah, não, deixa eu procurar na internet alguma coisa aqui para eu poder falar lá, porque eu não tive tempo, a hora passou, eu não achei nada. Mas não achou como? Uma palavra que se renova dia após dia no coração do ser humano. Se ele tem intimidade, como é que o cara não acha nada? Um livro que nem lembro mais quantos capítulos, versículos tem na Bíblia, mas imensurável, insondável, que se renova dia após dia, minuto a minuto no coração da gente. Palavra que você lê hoje, esquecer, aí você lê a palavra esquecer, aí você faz esquecer, aí depois no outro dia você lê a mesma palavra, mas tem mais uma coisa aqui, ela vai renovando, aí o camarada vai falar que não teve tempo. É porque na verdade ele não teve, foi compromisso. É compromisso que ele não teve com a palavra de Deus, né? E com os ouvintes. Mas jamais deve esquecer que mais importante do que a forma e a exposição do sermão é o conteúdo deste. Ou seja, eu posso fazer um sermão que ele tenha tema, subtema, tópico, uns 5 pontos, segundo tópico, eu posso ter um caderno de pontos. Mas se ele não tiver conteúdo, o que é o conteúdo? É o que você quer deixar claro no seu sermão. Aquele é o conteúdo. É salvação, então eu tenho que trazer essa verdade no coração de todos os ouvintes. Salvação, eles têm que sair daqui conscientes do que é salvação, como se salva, como se proceder diante da salvação. Então ele tem que entender, eu tenho que colocar isso no coração deles, né? Eu vou falar de quê aqui? Então você tem que ter um ponto específico para a pessoa entender. Não, ele quis mostrar isso nas escrituras, né? É isso? Ó, pregador, eu entendi a sua mensagem. Eu entendi o que você quis falar. Então isso é importante, a gente ter essa preocupação. Mais do que fazer um sermão extenso, é o conteúdo que esse sermão vai ter. Tá? Ele tem que ter conteúdo. Tá? Tem que ser claro, ele tem que trazer uma exposição clara para os ouvintes. Portanto, deverá vir acompanhado de oração, unção e dependência do Espírito Santo. Aí fecha a situação, né? Muito importante. Usando os recursos da homilética, 2 coisas não podem ser jamais substituídas na vida do pregador: a Bíblia e a oração. Né? Já até abordei aqui, mas temos aí a temática novamente. Sem ter contato com a Bíblia, eu não posso ser um pregador. Ah, não, chegar lá Deus vai me dar. Não vai te dar. Você vai tentar achar alguma coisa para passar o povo na conversa. Isso que é verdade. Oração. Também não adianta eu ter uma mensagem preparada e não ter uma oração para que essa mensagem possa fluir. Uma vida de oração. Eu vou orar por esta temática.
eu vou orar por essa temática, eu vou orar por essa temática, né? Ó Senhor, a temática lá é sobre casamento, me dá sabedoria, me dá graça, faz com que esta palavra ela venha fluir através de mim, para que as pessoas possam entender. Então, orar em cima daquilo que se vai falar, né? Tem um texto na Bíblia, pega aquele texto, vai orando, vai lendo, vai orando, vai buscando a Deus, né? A Bíblia deve ser o principal material de consulta, melhor, sua própria vida, pois ela é a fonte inesgotável da vontade de Deus. Nada substitui oração, nem cultura recebida, vastas bibliotecas ou grande conhecimento. Não estou falando mal de biblioteca. Eu ouvi um professor de oratória dizendo que para conhecer o pregador é você conhecer o acervo que ele tem. Ou seja, você vai na casa do pregador, lá só tem a Bíblia. Oh, glória! Vai, irmão, cadê esse? Não precisa de livro, não. Eu já tenho a Bíblia aqui, ó. A Bíblia é o livro. A Bíblia é o livro, é a palavra de Deus. Mas o camarada não lê um livro, o camarada não lê uma temática, o camarada não lê um assunto, não lê nada. Uai, como é que ele vai trazer um assunto escavado exegeticamente, dentro de uma hermenêutica, para fazer um oratório, se o camarada... Não estou, né? A Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é para fazer a gente conhecer Deus. Mas para falar de Deus, eu preciso escavar, porque Deus não está preso, né? Deus está além do meu conhecimento, do meu entendimento. E tem muitas coisas que Deus pôs na Bíblia, que está na Bíblia, né? Que é explícito na Bíblia, mas dentro daquela explicidade da Bíblia tem uma coisa que está implícita, ou seja, é algo que está ali, mas que não foi dito, mas está ali. E eu só vou entender se eu procurar, se eu escavar, se eu pesquisar. Então, às vezes, a gente precisa ter um acervo bom para poder, né, ler alguns autores, né, autores bíblicos, né, ler materiais, concordâncias, né, dicionários bíblicos, né, ler esse tipo de material aí, muito importante, né, traduções, é importante a gente frisar essas coisas, né, importantíssimo demais. Então, ter um acervo, você tem que conhecer isso aí, né, porque somente o conhecimento não basta. Como jardineiro que rega a planta, deve o pregador umedecer com lágrimas a semente lançada. Charles Spurgeon. Então Spurgeon já sabia que o pregador, ele precisa ser um pregador quebrantado, né? Ele tem que ser quebrantado diante da presença de Deus sobre a palavra que ele vai pregar, né? Se ele se preocupa sobre aquela palavra, se ele busca sobre aquela palavra, ele tem um cuidado específico com aquela mensagem que ele vai ministrar, ele pode ter certeza que a unção de Deus não vai faltar na hora da ministração dele. Então, o Charles Spurgeon, que ele foi bem conciso no que ele quis passar com esta frase aqui, ó. Umedecer com lágrimas a semente lançada, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. A pregação e a retórica. E aí? Então vamos parar por aqui. Na próxima a gente continua aqui a pregação.